Nós não nascemos para ser águas paradas. Deus nos criou para ser correnteza, rio, para quebrar barreiras. E eu fiquei desnorteada, completamente. Você imagina se ver seu pai morrendo na sua frente? Cheguei em casa, coloquei o troféu. Você vai correr para sempre. Com a máscara de oxigênio que você viu, você vai morrer. Calma. Eu nasci aqui em Parapuã mesmo, e eu lembro muito quando eu morava na chácara ali da Caçu. Minha infância foi lá até os 6 anos, e meus pais, o Carlos Adalberto Massarotti e minha mãe, Eva Aparecida Massarotti. Até os 6 anos eu lembro muito sozinha, né? Eu sempre fiquei muito sozinha, não tinha criança para eu brincar, então eu brincava muito sozinha. E eu sempre gostei muito de Barbie, né? A mulher adulta lá ali, né? Sempre gostei muito de brincar com as minhas Barbies. Ela tinha a sua casa e tudo mais, eu lembro muito disso. Aí eu estudei em Parapuã até a 4ª série, e aí eu tinha uma amiga que estudava numa escola particular. E aí eu falei, não, eu quero também estudar numa escola particular. Eu não quero mais estudar aqui, eu quero explorar o mundo. Eu tinha 10 anos de idade, e aí eu já queria sair daqui. Aí eu falei, acho que meu pai e minha mãe não vai poder pagar. Eu acho que não vai. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero estudar numa escola particular, eu quero estudar em outra cidade. Aí, no mesmo ano, abriu uma escola em Oswaldo Cruz, uma segunda escola particular, que era da dona Jovina, que era o coque. E aí eles abriram bolsa para os melhores alunos daqui de Parapuã. E eu tava no meio. Então a escola me deu 50% de bolsa e eu fui. Aí eu fiquei em Oswaldo Cruz da 5ª à 8ª série. Aí eu falei, não, agora eu quero mudar de escola. Aí eu fui pro Objetivo em Tupã, estudei lá o 8º e o 1º. Não me identifiquei muito lá. Fiquei com saudade do pessoal daqui e voltei, estudei o 2º, 3º colegial aqui. E aí no 3º colegial eu falei assim, eu quero estudar ou moda ou nutrição. Era muito diferente antigamente, não tinha internet, não tinha Google, faculdade de moda, vou colocar moda. Não era. Tinha o guia do estudante colado no mural da escola, e eu vi lá moda, vi no livro, alguma coisa, era o guia do estudante, era um livro assim. Aí eu vi moda, era em Morumbi ou Santa Marcelina. Falei, eu vou pra Anhembi Morumbi. Era no 3º colegial em julho. Eu e minha mãe, a gente foi de ônibus para São Paulo e ficamos num hotelzinho lá perto. A gente foi sem rumo, assim. Passei no vestibular, falei, vou estudar lá. Fiquei tranquila nos próximos 6 meses. Mas a faculdade foi muito boa, foi uma faculdade maravilhosa de moda, se estudava muito. E eu já saí empregada, um emprego dos sonhos na moda. E aí eu engravidei e tive que deixar o meu emprego para cuidar da Paola. Na verdade, quando eu deixei o emprego na Planet Girls, eu tive uns freelances já. Eu sempre tinha cartas na manga, né? Então eu sempre me virava. Eu ia no Bom Retiro, eu levava o meu desenho, né, para vender, sempre vendia, desenhava vestido de festa. Eu sempre fiz meus cosings, sempre estava trabalhando alguma coisa. Na moda, foram 12 anos na moda. Aí eu falei, vou abrir uma marca de roupa. Fui abrir a marca de roupa, Calola. Nossa, maior BO, maior perrengue. Eu trabalhava das 7 da manhã às 2 horas da manhã, todo dia, assim, por 3, 4 anos. Aí eu misturei as duas. Em Oswaldo Cruz. Fundei, eu quebrei em geral, eu gastei muito dinheiro, dava pra comprar uma casa. Só que aí, quando eu já tava, assim, frustrada com a loja, eu comecei a observar as mulheres no provador. As mulheres iam no provador para provar as roupas lindas, modéstia à parte, e elas ficavam rodando no espelho, mas não era roupa ali, a roupa era linda, elas estavam descontentes com o próprio corpo, com as gordurinhas, com a barriguinha e tudo mais. Aí eu olhei assim e falei, Deus falava comigo assim, sabe?
Falei, não, você pode servir mais. É isso aí que você tá vendo, é isso daí. E aí, essa questão da nutrição também. As mulheres, o provador, a doença do meu pai. E eu vi o chamado, você pode servir mais, você pode servir mais. Aí, perrengue da loja e tudo mais, aí eu fechei a loja, decidi fechar a loja. E falei assim, bom, eu quero estudar nutrição. Eu lembro, o primeiro dia eu desci do ônibus, era 11 horas da noite. Tava escuridão, descendo uma rua ali. Aí eu pensei assim, eu falei, meu Deus, de novo? Aí eu falei, é isso mesmo, né? Tipo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Ele vai. Aí eu pensei, né? Eu falei, sozinho eu não consigo, mas com Deus eu posso tudo. Deus vai me sustentar nessa jornada. Eu amava estudar. Fazer uma segunda graduação com uma maturidade, gente, é outra coisa, é outra história, porque foi muito planejado. Terminei a faculdade, só que nesse meio da faculdade veio a pandemia. E durante a pandemia, como eu já estava tudo planejado para tudo dar certo, não podia dar nada errado, e eu já sabia o que eu queria, mais ou menos, né? Porque eu entrei na faculdade para me especializar em oncologia. Só que nesse meio tempo, uns amigos do ciclismo começaram a me chamar para atendê-los. Aí eu falei, opa, eu tenho que fazer um curso de nutrição esportiva, alguma especialização, alguma coisa. E aí eu fiz. No meio dessa pandemia, eu comecei a estudar mais a nutrição esportiva, que foi o divisor de águas. A pandemia para mim foi o divisor de águas, porque eu me enfiei aqui dentro desse escritório, eu estudava de 12 a 14 horas por dia, em paralelo com a faculdade. E aí, terminou a faculdade, eu já tinha agenda. No último ano de faculdade eu já tinha o meu sistema, eu cadastrei várias informações no sistema, comecei a montar dieta e tudo mais. Eu saí da faculdade com o bu arriado, como fala meu pai. Depois de 7 meses de formada, eu fiz meus primeiros 4 dígitos. Que nutricionista que ganhou 10 mil reais depois de 7 meses de formada? Já quando eu estava na faculdade, eu colocava muito conteúdo no Instagram, já junto com o esporte. Eu já tinha lá de Instagram uns 2, 3 anos. Aí eu ficava colocando minhas coisas. E o que aconteceu? O pessoal do online, o pessoal do Instagram começou a perguntar sobre consultas. Comecei a agendar consulta. Agendei, tipo assim, mais de 5 consultas. Eu comecei a encher a agenda com um tráfego pago de 300 reais por mês. Verdade. E aí eu falei, opa, peraí, né? Vai ser no online. Dos 15 anos aos 31 anos, minha vida emocional era um caos. É como andar em corda bamba. Meu emocional era assim, ó, como andar em corda bamba. E eu não sabia o que tinha, passava em milhares de psiquiatras, passava em milhares de terapia, e meu emocional era ali, ó. Doía, sabe? Doía a alma. Assim, é uma dor, não dá pra explicar. Hoje eu até consigo falar muito bem disso, antigamente eu não conseguia falar. Doía a alma, gente, é horrível. Mas eu não desejo isso pra ninguém. Casei assim, faculdade assim. Acontecia qualquer coisa, eu enfiava a faca no meu braço. Era uma dor inexplicável. Só que, em paralelo a isso, eu tinha uma coisa que me sustentava: Deus. E eu sempre tive muita fé que foi apresentada pra mim, graças aos meus pais. Meus pais sempre foram muito de fé, então eu nasci dentro da igreja. Quando eu tava muito mal, eu me entupi de remédio, tomei vodka por cima, eu peguei o carro, não lembro daí pra frente. Eu estacionei, também não lembro, eu bati o carro lá. Eu só sei que me pegaram desmaiada no Santíssimo da Igreja Católica. Aí fiquei um dia de coma, não lembro de nada. E foi um ano assim, um caos. E meu pai ficou doente,
foi para São Paulo às pressas e ele não ia voltar mais para cá, porque ele estava nas últimas. Eu arrumei minha mala, fui para São Paulo para esperar a hora, porque ele estava bem mal. E aí eu fui para lá, não aceitando a história. Meu pai estava no hospital com a minha mãe e com a minha irmã. Eu desci pra academia do prédio e comecei a correr na esteira. Porque eu não aceitava. Então eu comecei a correr na esteira lá porque eu não queria ir no hospital, ver meu pai morrer, né? E eu fiquei enrolando assim. Eu corri meia hora e aí eu falei, não, agora eu tenho que ir. Aí eu fui pro hospital. Aí no que eu fui pro hospital, a minha mãe, minha irmã, minha tia voltaram para o apartamento para elas comerem, jantarem. E eu fiquei lá no hospital com meu pai. E meu pai começou a conversar comigo, a voz dele não saía mais. Karina, como que tá suas coisas da loja? Eu falei, pai, tá tudo certo, tá tudo bem. As coisas com a mãe tá tudo certo também, com a Carla também tá tudo certo. Aí eu abri meu computador, nem sei pra fazer o quê, que eu tava completamente desnorteada. Ai, minha filha, mas deu 10 minutos, meu pai começou a passar mal. Vi a enfermeira, vê meu pai tá passando mal, não sei o quê. E aí, a enfermeira falou assim, ele não vai voltar mais. Meu pai tombou a cabeça assim e aí eu vi ele morrer na minha frente e eu fiquei desnorteada completamente. Você imagina você ver seu pai morrer na sua frente? Falei, eu não deveria ter visto isso, né? Deus, por que eu? Né? Por que eu? Eu vou ver meu pai morrer na minha frente? Tinha minha irmã, que era mais forte, a minha mãe, eu? Ah, não, é demais pra mim. Aí eu fiquei brava com Deus durante 3 anos, sabe? Falei, não quero mais, não fui na igreja, fiquei assim, desmotivada. Aí minha vida foi pra água abaixo total, né? Porque com Deus é difícil, sem Deus já imaginou. Aí eu fiquei com a loja 3 anos, fiquei trabalhando, aí as coisas não começaram a dar certo como eu gostaria. E as coisas foram fluindo pro lado diferente. Aí eu comecei a pensar na corrida, como que a corrida poderia ser algo positivo para me tirar dessa. Comecei a fazer aula com um professor. 1 mês de aula com o professor, eu me inscrevi para uma prova de corrida em Dracena. Durante essa prova de Dracena, eu já falei pra você que eu sou muito conectada com Deus. Eu mesmo brigada com Deus. Falei, eu não te quero, mas eu tô brava. Mas eu tô aqui. Eu tô brava com você. Então, vê aí o que a gente vai fazer aqui, entendeu? Fala comigo, né? Preciso de um sinal. Na corrida de Dracena, eu dei tudo de mim. Fazia 3 anos que meu pai tinha morrido. E nos últimos 800 metros, me deu uma falta de ar. Eu queria, mas eu tava correndo sem pensar em troféu nada, porque eu gostava. Veio a máscara de oxigênio do meu pai, que eu vi quando ele tava morrendo e a enfermeira colocou nele uma máscara de oxigênio. E quando eu tava correndo, eu senti a máscara de oxigênio em mim. Olha só, gente. Olha só isso, entendeu? Ai, olha isso. Entendeu? Eu vi meu pai morrer colocando a máscara de oxigênio. A hora que eu tava correndo, a máscara de oxigênio veio. Peguei primeira categoria. Cheguei em casa, coloquei o troféu. Falou, você vai correr para sempre com a máscara de oxigênio que você viu seu pai morrer. Calma, né? Tipo, sou idiota. Era isso a resposta. Tipo, Deus sempre tem resposta. É isso. Você vai se dedicar ao esporte, eu vou transformar a sua vida profissional. Prosperidade financeira, você vai ficar alegre, você vai ser curada através do esporte. Quando você se sentir com falta de ar, você vai colocar a máscara de oxigênio do seu pai e você nunca mais vai sentir falta de ar, né? A primeira vez que eu comecei a correr, eu tinha 13 anos.
Do nada, eu fui caminhar com uma tia, e minha tia precisava perder peso, né? E eu não consegui caminhar, começou a me dar ansiedade, assim. E aí eu corri, uns 100 metros, eu falei, nossa, eu gostei de correr. Nem sabia que existia corrida, que tinha relógio de corrida, que tinha pace de corrida, não, fui correr. Aí, na academia eu corria na esteira, depois eu comecei a correr os finais de semana, aí eu ia correr até a Vitória, tinha uns 14, 15 anos e tal. Participei de um grupo de corrida, sempre fui correndo por hobby, assim, sabe? Falei, não, agora eu vou ser constante. Aí eu saía de casa, ia até a Seroc, ia até a rodoviária. Este era o meu trajeto, fazia em 35 minutos. Falei, eu preciso baixar esse tempo. Mas eu não tinha relógio, eu olhava no celular. Saía de casa, lá da Baixada de Santa Mônica, subia lá, ia até a Seroc e a rodoviária, 32 minutos. Opa, me melhorei. E foi assim, até baixar 30 minutos e tal. E aí teve uma corrida, Oswaldo Cruz. Primeira corrida, fiquei em terceiro geral. 2 meninas de Parapuã e eu a terceira. 3 meninas de Parapuã lá no pódio Oswaldo Cruz. Não corri naquela época. Tava sem relógio, tinha professor, tinha nada. Eu treinava sozinha. Primeira corrida. Aí eu comecei a fazer aula com o Zé. Nossa, eu adorei. Falei, nossa, eu corria muito devagar. Aí eu passei a correr muito rápido, em pouco tempo. E comecei a fazer um monte de prova de corrida, em 9 meses. E aí foi quando, nessa época, que eu comecei a fazer corrida, que eu decidi fazer nutrição. Então, em paralelo com o meu início da corrida, eu comecei a fazer a nutrição junto. Então foi uma mudança, através da dor. Porque, na verdade, eu tava muito triste, né? Eu tava uma depressão profunda, então eu tava buscando meios para poder sair, né, de tudo isso daí. A moda que não deu certo, que eu via que não ia dar certo porque eu queria, eu não ia conseguir ir embora daqui de novo porque eu não tinha estrutura. Aí eu falei, nossa, eu tô cansada de correr, 9 meses, eu corria muito. É muito exaustivo o treino de corrida. E eu sobrecarregava demais meu quadril e eu tenho uma disfunção. Eu me deparei com uma prova de triatlon na internet. Não conhecia ninguém que fazia triatlon, foi coisa da minha cabeça. Falei, nossa, mas a pessoa vai nadar, ela vai pedalar e depois vai correr? Eu falei, eu quero fazer isso. Na minha primeira meia maratona, que foi em São José do Preto, lá tinha várias assessorias de triatlon. E eu conheci uma assessoria, fiz contato, foi assim, tipo, uma semana. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você tem uma bicicleta, uma MTB aí, tá meio que você não usa? Me empresta, né? Vou fazer um pedal aqui e depois vou correr. Gente, eu pedalei 20 km e corri 3. Eu me senti a rainha da cocada preta. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu já fazia spinning, eu já tinha força muscular, eu já corria. Mas eu parecia um ventilador nadando. A Michela ficou desesperada. Eu falei, minha filha, se vira, eu tenho 40 dias uma prova de triatlo pra fazer, porque eu me inscrevi. Aí eu comecei a fazer aula com ela de natação lá no clube. E eu precisava treinar em águas abertas. Eu falei, Michela, tem uma represa lá em Parapuã, eu vou entrar em contato com o dono e a gente vai treinar lá. Aí a gente deu certo lá a questão da represa aqui, a Michela amarrou um cinto na cintura dela, me amarrou na cintura dela e falou, vamos atravessar a represa. E atravessei morrendo. Depois de 40 dias, fiz a minha primeira prova de triatlon e eu fiquei em 5º lugar geral. Aí fiz meu primeiro meio Ironman. Aí o ano passado foi meu 4º ano de triatlon. Falei, não, agora eu vou fazer um Ironman full, que eu quero fazer antes dos 40 anos. Que é nadar 3.800 no mar, pedalar 180 e correr 42. Tem aquela medalha ali. Aí eu fiz em maio agora, desse ano 2023. Deu tudo certo. Quero fazer meu segundo. Nós não nascemos para ser águas paradas. Deus nos criou para ser correnteza, rio, para quebrar barreiras. E a gente precisa confiar no processo. Existem muitas pessoas que estão em depressão porque elas não descobriram que devem ser
correnteza, quebrar barreiras, em ter força para isso. A correnteza, ela é forte, é forte, quebra barreiras. Então nós precisamos ser fortes para quebrar essas barreiras, porque lá atrás, lá na bifurcação ali, no final das correntezas, o que a gente vai encontrar? Um mar aberto, sem fim, ao horizonte. A gente tem que olhar para o horizonte, não ali para aquela água parada. As pessoas precisam descobrir o seu horizonte, o seu propósito.